sobre violência. A polícia identificou o homem que agrediu uma mulher cisgênero, em um restaurante no Recife, por acreditar que ela fosse uma mulher trans ou uma travesti. Ao todo, 3 ex-companheiras procuraram a vítima, né, reconhecendo Antônio Felipe Rodrigues Salmento de Sá como o agressor. Procurado por WhatsApp pela reportagem do UOL, Salmento de Sá não respondeu até a publicação da reportagem no nosso site. Uma das ex-mulheres teria feito boletim de ocorrência contra ele, ou seja, não é novidade que esse homem é agressivo, pelo menos as informações que chegam são essas. Sobre esse assunto, vamos conversar com a Gabriela Augusto, que é consultora de diversidade, vai nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse tema, fundadora e diretora da consultoria Transcendemos, ela está aqui conosco. O Sakamoto também participa da entrevista. Gabriela, bem-vinda, boa tarde. Quer dizer, nada justificaria a agressão, né? Mas todo caso demonstra como atitudes como essa, violentas, né, podem trazer consequências enormes. Nem era trans, nem que fosse justificasse a agressão, era uma mulher cis. Enfim, quero te ouvir sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Bom, sobre esse caso, a gente pode dizer que a violência LGBTfóbica ou transfóbica não atinge só pessoas LGBTs, não atinge só pessoas trans. Não é a primeira vez que alguém é confundido com uma pessoa trans ou confundido com uma pessoa LGBT e acaba sofrendo algum tipo de agressão. Então, esse é um primeiro ponto que fica bem claro aqui. Se a gente fala com relação a outros efeitos negativos dessa LGBTfobia, a gente pode lembrar que isso traz prejuízos econômicos para a sociedade de maneira geral. Se a gente for olhar, por exemplo, num contexto mais geral da sociedade, ou até mesmo num contexto de empresa, a gente deixa de. Nós podemos mencionar impacto num PIB de um país por conta de pessoas que deixam de consumir por medo da LGBTfobia, por pessoas que têm suas performances no trabalho impactadas por conta de questão de saúde mental, por não se sentirem livres e pertencidas no seu ambiente de trabalho e nos contextos que frequentam. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, quando a gente fala de banheiros e pessoas trans também, a gente pode lembrar que esse é um assunto cercado de mitos, cercado de notícias falsas. Muitas pessoas dizem que se permitirmos que uma mulher trans visite, frequente um banheiro feminino, nós abriríamos espaço para assédio sexual. E o que eu posso dizer é que não há muitos casos registrados disso. Inclusive, quando falamos de assédio sexual ou qualquer tipo de violência contra a mulher, há dados que indicam que não são mulheres trans que proferem esse tipo de violência. 75% dos casos de violência contra a mulher são proferidos por companheiros e ex-companheiros. Inclusive é o caso do rapaz que proferiu essa agressão. Ele tem um histórico de violência contra a mulher. Então, se tem alguém que poderia oferecer algum risco, algum perigo, não seria uma mulher trans, seria um homem como esse que a gente viu aqui. Mas agora, sem querer me estender muito nessa explicação, a gente, né, no caso dos banheiros, na maioria das vezes nós temos banheiros com cabines individuais. Um banheiro feminino, ele é diferente de um banheiro masculino, que tem mictórios mais abertos, mais acessíveis. Não, no caso, uma mulher trans, ela iria ali só fazer suas necessidades. A gente está falando aqui de um direito básico, um direito à dignidade. Então, assim, não prospera esse argumento de que uma concessão, um respeito a um direito básico como esse abriria espaço para assédio sexual, que se tem ao contrário, né? Mulheres trans que são obrigadas a usar o banheiro masculino, essas sim estariam mais sujeitas à violência sexual. Então, considerando tudo isso, resta dizer que o caminho mais humano, o caminho mais inteligente seria simplesmente respeitar a identidade de gênero das pessoas trans. Então, se uma pessoa se identifica enquanto uma mulher trans, ela deve usar o banheiro feminino. Se um homem trans se identifica enquanto homem, deve usar o banheiro masculino.
Esse é o entendimento do STF e também é algo consolidado em outras legislações mais específicas. Sakamoto, te ouvindo Diego, também sobre isso, não sei se você tem perguntar para a Gabriela também. não, antes de mais nada, dar uma boa tarde para a Gabriela, agradecer a presença aqui, explicando para a gente, né, a questão. Eu ia até fazer um comentário, na verdade, porque é inacreditável. O sujeito, né, o meliante, ele cometeu um crime achando que estava cometendo outro crime, né? Porque, ou seja, ele faz uma. É claro que no final ele vai ser responsabilizado por transfobia, precisa ser, porque ele imaginava estava atacando uma mulher trans. Mas olha que doideira. Ele foi e espancou uma mulher cis, né? Achando que estaria espancando uma mulher trans. Então, o que que na cabeça do sujeito ele acha? Ele acha que não tem problema espancar uma mulher trans. Ele fugiu depois porque ele viu que espancou uma mulher cis. Mas na cabeça dele ele falou: não, não tem problema espancar uma mulher trans. Porque na cabeça desses meliantes, né, uma mulher trans não é uma cidadã, não é um ser humano. É alguma coisa abaixo disso. É isso que opera, né? Tipo, é isso que opera nessa cabeça. Não é loucura. Não é loucura, porque falar que é louco, você acaba tirando essa pessoa da responsabilização. Inclusive, deve ser a linha de defesa da pessoa. Vai falar, não, ele estava num ato de insanidade. Insanidade nada, insanidade é a nossa sociedade. Em que você, tipo, vê e normaliza. Ele normalizou. Depois, quando ele fugiu, ele percebe que não, nossa, eu bati na mulher assim, não. Ele sai correndo porque ele percebe depois que ele é separado, tudo, né, que ele, não, eu cometi o crime A e não o crime B, mas o crime B para ele não é um crime, é apenas o reequilibrar as forças do universo sobre o olhar dele, né? Ou seja, a mulher trans pode apanhar porque não é uma mulher, não é quiçá um ser humano, né? Aí o sujeito, é claro, ele é responsável por isso, ele merece ser responsabilizado por isso, mas a gente tem que aproveitar esse momento e entender, né? E entender todo o sistema que fez com que esse cara achasse isso. E aí vão o quê? Vai liderança política, vai liderança religiosa, vai liderança social, é grupo de amigo, é grupo da igreja, é grupo do clube, é o futebol, é a TV, é a internet, é o grupo de WhatsApp, né, que faz com que molda esse sujeito, transformando um cidadão comum, um meliante, que não vê um ser humano na frente dele ver uma coisa, né? Então, o que acontece? Neste momento, esse caso ele é excelente porque tanto para entender a responsabilização dos atos criminais das pessoas, a pessoa precisa ser responsabilizada, mas também entender que tipo de sociedade que a gente construiu e tentar desarmar a bomba que a gente construiu com lei e aplicação de lei, mas também atuando em todas essas esferas que eu falei, porque caso contrário, a gente vai continuar tendo casos como esse. Gabriela, Sakamoto, se você me permitir um rápido comentário, a gente precisa ressaltar que esse não é um caso isolado. Uma das Uhum. coisas que eu faço, uma das minhas atividades é produção de conteúdo na internet. E se você acessar qualquer um dos vídeos que eu publiquei recentemente, você vai encontrar centenas, se não milhares, de homens, principalmente, dizendo que agrediriam uma mulher trans que entrasse no banheiro com sua mulher ou sua filha. Assim, existe uma cultura, existe um sistema que endossa esse tipo de pensamento. Né? Nós temos lideranças políticas propagandeando esse tipo de violência, nós temos uma série de conteúdos que estimulam, que incitam esses homens que, numa falsa defesa da mulher, direcionam violência para essas mulheres trans. E quando eu digo falsa defesa da mulher, assim, esses mesmos homens que dizem que estão protegendo ali as suas filhas, que dizem que estão protegendo suas mulheres, são homens que hierarquizam as tarefas domésticas, são homens que muitas vezes são violentos com as próprias mulheres. Então, não existe nenhuma defesa aqui por parte deles de um bem-estar de ninguém. É só a pura e mais covarde violência.